Boa tarde a todos. Enquanto eu espero vocês entrarem na live, eu vou apresentar para vocês alguns detalhes em que os relógios inteligentes, ou smartwatches, eles, na verdade, eles podem trazer benefícios ou problemas. Eu acabei lendo alguns assuntos, assisti algumas lives relacionadas aos relógios e de profissionais da saúde, para poder trazer informações para vocês, uma informação mais afinada, mais detalhada e rica para vocês. Bom dia a todos, ou boa tarde, quer dizer. Thaís, Marcos, Fátima, Almeida, Vitória, todos presentes aí. Muito legal, muito bacana todos estarem aí acompanhando a live. Será que esses relógios inteligentes, eles nos ajudam realmente a cuidar da nossa saúde, a monitorar, a cuidar do coração, a entender melhor e a lembrar a gente do que a gente precisa fazer? Ou será que eles só acabam deixando a gente mais ansiosos, mais preocupados? Será que são confiáveis? Então, eu vou começar falando para vocês, e antes disso, todos sabem da importância, e eu já falei em outros vídeos e lives, da importância e posts, da importância da atividade física, de caminhada, de dar pelo menos meia hora de caminhada por dia, ou outras atividades físicas regulares. Então, todo mundo aqui já está cansado de saber, quem me acompanha, quais e quantos são os benefícios. E não só da atividade física, mas da dieta regular, no dia a dia mais saudável. E aí, então, o que eu vou falar? Primeiro, se vocês estão me ouvindo direitinho, para eu dar continuidade, Ana Maria, Tigrão, Brenda, se vocês estão me ouvindo aqui, os que estão acompanhando, se estão me ouvindo direitinho. Eu gostaria desse feedback, desse retorno de vocês. E segundo, que quero agradecer de novo a participação de vocês todos. Vou começar pelos benefícios, ok? Só estava ajustando o Wi-Fi aqui para falar dos benefícios. Primeiro, os relógios inteligentes, assim, tem uma gama, uma variedade deles, mas os mais avançados, vamos dizer assim, eles conseguem medir quantos passos você dá por dia. A gente sabe que os homens das cavernas, eles andavam 16 km por dia, e sabe dos benefícios para o quadro metabólico e redução de obesidade, humor e outras coisas que eu já comentei. Então ele consegue ver quantos passos você dá por dia. Consegue ver a eficiência da caminhada, se você tem a angulação e tal. E isso ele até conversa com os smartphones para ver o risco de queda, que no idoso é mais alto, né? E isso pode gerar outras complicações e risco de morte e mortalidade. Outra questão, o lembrete. Se você tiver muito tempo, como eu estou aqui, estou sentado, se passar, por exemplo, o meu, se eu tiver mais de 1 hora sentado, ele me avisa, está na hora de levantar, para eu não ficar tanto tempo inativo. É bom para quem faz home office também, né? E aí tem essa questão, ele lembra outras coisas, mas além disso, ele mede calorias ativas e basal. Como que ele faz isso? Você consegue cadastrar pelo celular, pelo relógio, seu peso e altura, e ele tem uma estimativa de acordo com tal exercício, se você vai caminhar, se você vai correr, se você vai fazer musculação, bicicleta, pelo peso, altura, qual é o sexo, qual é o seu consumo basal e ativo naquele exercício, o seu basal do dia. Também calcula. Ele tem mais de um GPS em que identifica qual a distância,
a quilometragem, quantos quilômetros por hora, metros por segundo, a localização que você percorre. E outra coisa que ele faz, que é interessante, ele anima as pessoas, porque a cada meta que você atingiu, por exemplo, você fez o exercício, tanto tempo de exercício, ele te parabeniza. Ou se você fez tantos exercícios na semana ou no mês, ele te dá os parabéns. Então ele engaja, ele motiva as pessoas a fazerem atividade física, né? Ou a dieta, ou ficou sentado tanto tempo, ficou de pé por tantas horas no dia. E aí eu queria parar para perguntar, antes de continuar, eu queria saber quem tem um relógio inteligente, um smartwatch, e se sim, colocar para mim que se sim, se não, colocar. E se quiser descrever se acompanha a atividade física com ele no dia a dia. Tá? Acho que é interessante para a gente ter um critério aí, de ver quem é que usa. Outra coisa que ele faz, ele acaba gerando um lembrete para você tomar água. Então, se você quiser, você pode regular isso para você tomar água. Tempo de exposição ao sol também. E aí dá para você ter um indício de quanto você está fixando, absorvendo de vitamina D. Muito obrigado, Thaís. Tenho e acompanho, apesar do meu ser muito simples. Mas a gente tem muitos dados, por exemplo, esse da caminhada, das calorias, que são importantes e que não precisa ser o relógio de ponta para você conseguir acompanhar e ser bom e ser ativo para a sua saúde. Tá? Tem outra coisa que, além da exposição, do tempo de exposição ao sol, alguns eles te alertam porque tem estar ao ar livre também facilita e propicia com que as crianças tenham inibição do crescimento do olho, para que elas não tenham miopia, que só na idade adulta que o olho, por volta de 18, 20 anos, é que ele estabiliza, vamos dizer assim, para de crescer. Então a luz do dia inibe um pouco o crescimento do olho para ele não correr o risco de miopia. Então, se você ficar a criança por volta de 80 a 120 minutos por dia ao ar livre, isso ajuda. Principalmente para os idosos, ele detecta a queda. Então, por exemplo, se o idoso tem uma movimentação abrupta de posição, ele entende que aquilo pode ser uma queda e ele aparece na tela de que se você quer fazer uma ligação de emergência, se você quer ligar, ele te dá opções lá para você avisar e ser socorrido, né? Porque às vezes você não tem ninguém por perto. Outra coisa que ele faz é saturação de oxigênio, tá? Não são todos, né? Agora, algumas coisas que eu vou falar, alguns que são só os de ponta, vamos dizer assim, os mais avançados. Mas a tecnologia, a tendência barateando com o tempo, assim como ocorreu com os celulares. Então, eles podem avaliar a saturação de oxigênio, que, por exemplo, se o paciente com enfisema, que fumou por muito tempo, que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, ou à noite a apneia do sono, se a saturação estiver muito baixa, ele pode te avisar para ver se caiu abaixo daquilo que seria o ideal. Por exemplo, a saturação normal é 97, 96 de oxigênio. No enfisematoso pode ficar por volta de 90, de uma maneira aceitável. Se cair mais que isso nesse tipo de paciente, ou, por exemplo, na apneia do sono obstrutiva, isso pode ser um sinal de alerta para risco de outros problemas, né? Com o passar do tempo e piorando a qualidade, além de piorar a qualidade do sono, liberar hormônios que pioram a glicose, como o cortisol, e aumentar o risco de arritmia, hipertensão e até mesmo infarto. Então,
é outra coisa importante. O sono, muitos conseguem monitorizar se você está por barulho, movimentação, se você está tendo um sono restaurador, qual a eficiência do seu sono, se é mais que geralmente mais que 85% de eficiência, então o sono leve, você vai aprofundando, até quanto tempo tem de sono REM, que é o mais profundo, e aí se esse sono foi um sono eficiente. Outra coisa é que tem alguns que conseguem medir temperatura e avaliar também o ciclo menstrual. Outros conseguem ainda fazer um eletrocardiograma, uma derivação desse eletrocardiograma e avaliar se o coração está batendo. Você pode deixar regulado um alarme também, se está batendo muito devagar, se está batendo muito rápido, além daquele que você considerou normal, ou se está irregular. Tem uma arritmia que é mais comum no idoso, que é a fibrilação atrial, que ele acelera e fica irregular de repente. Ele pode entrar nesse tipo de arritmia. E aí, se ele percebe isso, ele pode te avisar e você consegue mandar isso por PDF para o seu médico. Então, é uma coisa que ajuda bastante nesses casos aí. O paciente pode cair a pressão, pode descompensar com falta de ar, e até se essa arritmia persistir por mais tempo, pode gerar coágulo no coração e causar um derrame, por exemplo, se essa arritmia persistir, principalmente mais que 48 horas. Ou, se ficar acelerada por mais tempo no idoso, dar água no pulmão, por exemplo, e cair a pressão. Outra coisa que ele faz é uma estimativa da VO2 máxima. O que é? O tanto que você consome de oxigênio, a capacidade que você tem de consumir oxigênio por um determinado tempo. É uma estimativa. Não é como os atletas fazem, que eles fazem uma esteira e colocam uma máscara para ver o quanto você está captando de oxigênio, mas é uma estimativa próxima. E aí avalia se a sua capacidade cardiorrespiratória está mais leve, moderada ou está muito boa. Alguns conseguem, por emissão de uma luz que capta algumas ligações químicas lá e tal, e nos vasos, e conseguem avaliar de forma indireta a pressão, que também é um outro marcador aí importante, que geralmente é silenciosa, né? Muitas pessoas às vezes passam muito tempo sem aferir a pressão, mas precisa ser sempre no mesmo braço, na mesma pessoa, tem alguns critérios lá para ele estar calibrado, vamos dizer assim. A glicemia, também o açúcar no sangue, alguns relógios conseguem fazer isso, por monitorizar, principalmente o paciente está num pré-diabetes ou num diabetes, por exemplo, descontrolado, que ele não consegue medir toda hora e não precisa se picar, vamos dizer assim, toda hora. Tem um relógio que já consegue avaliar a porcentagem, dar uma estimativa da porcentagem de massa de gordura e de massa muscular, osteoesquelética, corporal. Ele envia uma corrente elétrica muito leve e aí ele faz uma estimativa, que chama bioimpedância. Mas aí tem um problema que eu vou passar para vocês depois, aí, que alguns pacientes não podem usar por um risco. Você pode anotar, você pode estar anotando e clicando. Hoje o humor estou mais feliz, mais triste, mais irritado. Você pode, a cada dia, estar mostrando para o seu relógio como é que está o seu humor, e ele te fala, no passar do tempo, se você está com risco de entrar, por exemplo, com depressão ou de algum outro transtorno mental, estresse, depressão. Ele tem uma parte lá, do aplicativo, que também te ajuda a ter um momento, parar para respirar e ter atenção plena, o equivalente de uma mini meditação, por exemplo. E é claro, além disso, muitos conseguem, sem contato nenhum com o celular, eles conseguem telefonar de fato, e são relógios.
Agora, os problemas. Os problemas, eu acho que a gente parar para refletir e ver se sempre o risco-benefício, acho que no final das contas o benefício, se a gente usar com inteligência, é maior. Assim, não existe uma precisão em todos, existe uma variabilidade em que você não dá como um aparelho, exatamente como um aparelho de pressão, na hora com o médico avaliando, ou de glicemia, eles não têm o mesmo eletrocardiograma de 12 derivações, tem vários desses parâmetros em que eles não têm tanta precisão para dar os dados. Ainda assim são úteis. Existe um relato de subnotificação de riscos. Então, por exemplo, o risco de ele não avisar em uma determinada situação, que ele não perceber, não captar direito uma baixa oxigenação ou um eletro entrando numa arritmia, pode haver uma falha do sistema ou ele não captar mesmo. E assim, em relação àquilo que eu falei da bioimpedância, desse relógio que avalia a porcentagem de gordura e de músculo, o músculo esquelética, que envia uma corrente elétrica leve, pequena, vamos dizer assim, os pacientes que usam marca-passo, desfibrilador, alguns dispositivos implantáveis que usam essa parte elétrica, eles podem interferir no funcionamento e não são indicados nesses pacientes. Tá? Tem um estudo que foi feito, inclusive, em Utah, nos Estados Unidos, mostrando essa possível interferência do relógio nos dispositivos implantáveis, como, por exemplo, o marca-passo, desses que emitem uma corrente elétrica leve para avaliar a porcentagem de gordura e muscular no indivíduo. Se a gente regular o relógio para estar alertando a cada momento, para água, para levantar, para fazer exercício, por causa do eletro, e para dar várias notícias para a gente de saúde, de dieta, ou de avisar compromissos, tal. Se ele ficar muito tempo avisando e alertando e mandando notificações, ao invés dele ajudar, ele vai atrapalhar, porque ele vai criar um estado de ansiedade muito maior e vai gerar um problema de ansiedade, e a pessoa, ao invés de se beneficiar com esse monitoramento e com esses alertas, ela vai se tornar um malefício de gerar ansiedade com as pessoas que, às vezes, já hoje no mundo moderno, as pessoas já estão mais ansiosas, mais estressadas, e isso pode piorar a situação. Então, regular com o que realmente é necessário para você ser avisado do que realmente precisa, não deixar a minoria dos alertas ligados ou do que você acha que é necessário individualmente, né, para você. E assim, o que fazer com essas informações, com esses dados? É válido lembrar que essas informações, para você ter o diagnóstico de um problema, de um diabetes compensado, de uma arritmia, você precisa mandar essa informação para o médico, para ele, em conjunto com esses números, com essas informações, esse PDF que você pode enviar para o médico, todas essas informações, junto com o contexto, com a história, ele fazer o diagnóstico, te orientar do tratamento, se precisa agendar uma consulta eletiva, se é uma coisa urgente ou não. Então, sempre lembrar que ele não faz o diagnóstico completo, não orienta o tratamento, ele te dá um número, uma informação, e aquilo você precisa conversar com o seu médico para direcionar o melhor tratamento e fazer o diagnóstico de fato. Peço a vocês que deem um like, que compartilhem. No YouTube, o meu endereço é o mesmo do Instagram, Dr. Eduardo M. Roman, que se inscrevam e compartilhem, porque isso vai levar uma informação útil, importante para muitas pessoas. Tendo dúvida, tirem essas dúvidas, perguntem, que a gente pode levar informação para mais pessoas
uma informação útil. Muito obrigado a todos. Araújo, Margarida, Babica, aqui da PET, acho que é Amor de Quatro Patas, e outros que entraram e estão acompanhando, Thaís também, que entraram e estão acompanhando. Agradeço a todos e uma ótima semana.